único nome do seu partido na próxima bancada maranhense na Câmara dos Deputados. Ele vai para o seu terceiro mandato após receber mais de 126 mil votos. Eu converso hoje com o deputado federal e presidente estadual do PSC, Aloysio Mendes. Bom dia, deputado. Obrigado por estar aqui conosco. Parabéns pelo resultado das urnas. Muito obrigado, Cabral. Realmente é uma eleição diferente, muito disputada e ficamos muito satisfeitos com o resultado, não só da minha reeleição, mas principalmente com os resultados obtidos pelo PSC a nível estadual. De fato, o PSC chegou bem perto de ir ao segundo turno na disputa ao governo do estado, elegeu o senhor para a Câmara Federal e 2 deputados estaduais. Qual a análise e o balanço que o senhor faz do resultado para o PSC? Olha, muito satisfeito, foi um trabalho que mostrou o resultado. Como você disse, levamos um candidato quase ao segundo turno, com quase 25% dos votos no estado, quase 900 mil votos. Tínhamos uma expectativa realmente de estarmos no segundo turno por muito pouco, e a eleição hoje talvez fosse um resultado diferente. Mas o resultado, no geral, foi muito bom. Eu, como presidente do PSC, estou muito satisfeito com os índices obtidos pelo PSC. Ficamos em 6º lugar em número de votos no estado, à frente de partidos historicamente muito fortes, PDT, PSD, partidos com estrutura partidária maior em Brasília, com tempo de televisão, e o PSC realmente foi a grande surpresa dessa eleição. Então, estamos muito satisfeitos e o trabalho continua. Agora, deputado, existe uma ação na Justiça Eleitoral de partidos que apontam possível descumprimento da regra da participação de mulheres na chapa proporcional para a Assembleia Legislativa. E, em tese, se for acatada essa ação, pode mudar o resultado das eleições. Como o PSC tem se posicionado sobre essa ação? Olha, estamos muito tranquilos com relação a isso. O PSC não tinha nenhuma candidatura fictícia. Todos os candidatos do PSC eram regularmente inscritos, disputaram a eleição. Claro que durante um período eleitoral você tem as intercorrências naturais, alguns candidatos têm problemas de saúde, outros problemas familiares, mas todos os candidatos, mulheres, foram inscritas regularmente, eram filiadas ao partido. Estamos muito tranquilos com relação a essa ação. A nossa assessoria jurídica, o nosso corpo jurídico, nos diz que não há nenhum problema com relação à chapa do PSC, principalmente com relação ao número de mulheres na nominata de deputados estaduais. Agora, deputado, depois o resultado das urnas, após o resultado, políticos eleitos e não eleitos chegaram a mencionar que parte da bancada federal teria sido eleita por uma influência direta do chamado orçamento secreto, recursos do orçamento secreto. O senhor acredita que houve essa influência direta nas eleições, no resultado das eleições, por conta desses recursos do orçamento, chamado orçamento secreto? Primeiro que eu discordo do termo orçamento secreto. Eu acho que o orçamento ele é público, ele é claro, não existe nada de secreto nele. Eu acho que é claro que há uma correlação entre aquele parlamentar que leva recursos ao seu município. Claro que o retorno de forma eleitoral existe, mas isso não é uma condição única. Nós tivemos muitos deputados de mandato que tiveram acesso a esses recursos de RP9, que são as emendas de relatoria, que não foram eleitos, não só no Maranhão, como em todo o Brasil. Houve uma renovação de quase 50% dos deputados, e grande parte deles tiveram emendas de relator. Então, isso não é só o que faz com que um deputado seja reeleito ou que um parlamentar tenha o seu reconhecimento. Mas é óbvio, como eu disse outro dia numa entrevista ao Jornal o Globo, que o parlamentar que leva benefícios aos seus municípios, ele tem o reconhecimento da população. Então, esse é apenas mais um plus numa eleição. Mas não acredito que, única e exclusivamente, o acesso a recursos do orçamento façam com que um parlamentar renove seu mandato. Deputado, o senhor preside a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e houve projetos importantes aprovados. Eu quero citar um deles, que foi a aprovação já na Câmara dos Deputados do fim da chamada saidinha ou da saída temporária, que são 5 em datas específicas do ano. Qual a perspectiva de se tornar lei essa matéria, deputado? Olha, eu sou assim, um defensor dessa medida há muito tempo. Hoje, na presença da comissão, eu tive a oportunidade de conseguir levar essa matéria ao plenário, que era um anseio de grande parte da bancada da Segurança Pública. Aprovamos com uma enorme maioria de votos esse projeto e tivemos uma conversa com o presidente do Senado recentemente. Esse projeto será levado ainda esse ano à votação no Senado. E eu acho que não só em função do benefício que traz para a população brasileira com relação à sensação de segurança, mas também pela conversa que tive com alguns senadores, eu tenho certeza que esse projeto será aprovado. Só para dar uma ideia para o telespectador, das 5 saidinhas que se chama nas datas específicas, Dia das Crianças, Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa e falta ainda do Natal, 162 presos não retornaram depois da saída das 4 que já aconteceram esse ano, isso foi aqui no Maranhão. Só para passar esse dado para os telespectadores. Isso é um dado muito alarmante e vem acontecendo regularmente, e é bom que se diga que isso é uma inovação da legislação brasileira. Não existe nenhum paralelo no mundo
com essa questão da saída de presos no período natalino, no período de Páscoa. Inclusive, essas excrescências que a gente acompanha, às vezes o criminoso que está preso, ele mata o pai e no Dia dos Pais sai para comemorar o Dia dos Pais. Então, é uma coisa que a sociedade brasileira não aceitava mais e que eu consegui, como presidente da Câmara, da Comissão de Segurança Pública, levar essa matéria ao plenário com o apoio do presidente Arthur Lira, e ela foi aprovada pela imensa maioria dos deputados federais. Uma outra pauta importante foi o projeto que tornou o crime hediondo o chamado novo cangaço, que nós vimos aqui no Maranhão, temos visto no Maranhão, que é quando um bando ou uma quadrilha domina toda uma cidade para realizar um crime. Essa mudança faz a diferença, não faz, deputado? Muito grande, essa legislação precisava ser inovada, nós não havíamos tipo penal para esse tipo de ação, que na verdade é uma ação terrorista, né? Quando criminosos muito bem armados, muitas vezes com armamento superior à polícia, tomam cidades. Antigamente eram pequenas cidades, hoje já estão tomando cidades médias de mais de 300 mil habitantes. Então essa inovação legislativa é muito importante, porque nós estamos penalizando com penas muito graves, porque, para você ter uma ideia, Cabalau, um preso que assaltava uma farmácia tinha a mesma pena de um preso que tomava uma cidade de refém, com armamento pesado, armamento de guerra e muitas vezes com perda de vidas humanas. Então nós inovamos nisso, nós tipificamos esse crime com penas altíssimas, com mais de 30 anos de cadeia. Deputado, um dos assuntos que já está sendo bastante polêmico e discutido na Câmara é uma proposta de CPI das pesquisas eleitorais. Qual o seu posicionamento sobre esse tema? Olha, inclusive eu sou signatário dessa proposta, foi um dos primeiros que assinei. Eu acho que algum tipo de regulamentação é preciso se fazer. Nós tivemos nessa eleição e já tivemos em outras eleições institutos de pesquisas que estão errando por muito a percentual de intenção de voto. Então, eu acho que algum tipo de regulamentação e penalização daqueles institutos que historicamente têm errado nas suas previsões, porque é claro que a pesquisa eleitoral ela é um indutor do voto de muito eleitor. Tem muito eleitor que se baseia na pesquisa eleitoral para tomar a sua decisão. E quando essas pesquisas erram muito, elas acabam conduzindo o eleitor a se equivocar e votar num candidato que não tinha aquela perspectiva toda de voto. Então, eu acho que algum tipo de regulamentação e de punição para aqueles institutos que historicamente estão errando nas suas previsões é necessária, sim. Vale mencionar que o IPEC, a pesquisa divulgada aqui pela TV Mirante, apontou uma tendência correta, uma possibilidade de segundo turno e também de crescimento do seu candidato, Laércio Bonfim. Só para constar que aqui a pesquisa que nós divulgamos, ela foi no caminho certo, mas a ideia não é proibir, e sim regulamentar. Não é isso? Isso pode proibir, esse é um instituto de pesquisa, as pesquisas são essenciais para a democracia. O que a gente precisa é de um tipo de regulamentação e principalmente de punição àqueles institutos que, por uma razão ou outra, erram contundentemente e repetidamente nas suas previsões e que tem um condor de você induzir o eleitor a tomar uma decisão equivocada. Deputado, já caminhando para o fim da nossa conversa, no topo da lista dos deputados federais mais eleitos, mais votados, estão pelo menos 6 que foram reeleitos, inclusive o senhor, e são de partidos considerados partidos do Centrão. O senhor acredita que esse resultado das urnas, essa votação expressiva, é um resultado da força do Centrão política na Câmara dos Deputados? Isso foi refletido também em votos ou não existe uma relação direta nisso? Olha, eu acho que não há uma relação direta, até porque tivemos deputados que não fazem parte do dito Centrão, que tiveram uma votação expressiva. Em São Paulo, tivemos um dos candidatos mais votados no Brasil, que não faz parte. Eu acho que o Centrão, dito Centrão, desculpa, ele tem esse viés, porque os políticos mais experientes geralmente estão posicionados nesses partidos de centro, né? E isso corresponde ao resultado das eleições. Mas eu acho que a eleição, e nós tivemos uma experiência muito boa nesse pleito agora, ela mudou muito, né? O formato eleitoral mudou e com isso houve uma depuração muito grande também dos deputados. Eu acho que aquele que trabalha, que tem um trabalho contundente, porque não é um trabalho só no ano da eleição, é um trabalho que vai nos 4 anos do mandato. Ele foi fundamental para a recondução de grande parte dos deputados que se reelegeram. Deputado, muito obrigado por nossa conversa, mais uma vez parabéns e sucesso na renovação do seu mandato a partir de 2023. Muito obrigado, Cabalau, eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui e sempre que possível estarei à disposição para vir discutir assuntos de interesse do nosso Maranhão. E bom, obrigado, deputado.